E aí, galera de Cowboy, bem-vindos a mais um episódio aqui no meu podcast. Estamos aí chegando no episódio 3 e eu decidi falar hoje sobre um tema que frequentemente eu fico pensando, que é sobre criatividade, mais especificamente a minha criatividade, e síndrome do impostor, não é mesmo? É mesmo. E aí, você passa por isso? Você acha que só precisa de criatividade quem é artista? Aqui tem os melhores ouvintes. Primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em criatividade é o que isso na verdade significa, que muita gente acha que é uma coisa muito mirabolante, mas na verdade a criatividade é você conseguir absorver coisas no seu dia a dia e implementar soluções de problemas. A sua capacidade de criar depende de perceber o mundo ao seu redor. E tem uma teoria que eu não lembro exatamente como que é. Gente, eu tô dirigindo, vocês sabem que eu não vou me enfiar aqui em pesquisas desse momento para trazer veracidades para vocês. E sim, apenas as vozes da minha cabeça. E a fonte voz da minha cabeça, lembram que tem alguma teoria aí de que todas as ideias, elas existem numa nuvem de ideias, acho que é o mundo das ideias, talvez, e que, portanto, ela não é sua. É como se fosse uma rede neural, que todo ser humano faz parte e que ela fica, sei lá, no ar, e você capta ela como uma antena. Só que você precisa estar disposto e sintonizado aí na rádio criativa para desenvolver os seus paranauê. Eu acho que eu misturei já 3 teorias aí junto, na verdade. Provavelmente algum filósofo grego, algum publicitário e algum escritor de cinema. Mas vamos por este caminho mesmo. É interessante você assumir que as ideias, elas não vêm de um lugar original. Porque geralmente é isso que a gente faz, né? A gente toma autoria sobre as coisas. Enquanto pode ser que alguém do outro lado do mundo pode ter pensado a mesma coisa que você. Já aconteceu diversas vezes de alguns amigos terem algumas ideias específicas que a gente joga na roda e dá risada porque fala, nossa, imagina como seria. E é claro, a gente nunca tira do papel e aí, anos depois, alguém vai lá e tira do papel porque a pessoa teve a mesma ideia que você. O que presume que a originalidade, na verdade, é quem executa alguma coisa primeiro, não quem pensa essa coisa primeiro. E que não há créditos para a ideia originada. A não ser que você realmente trabalhe no mercado publicitário e seja pago para ter ideias, fato é que elas acontecem, você querendo ou não. Para muita gente ela vai ser um pensamento engraçado, e para muita gente ela vai ser um pensamento estratégico. Para muita gente vai ser um pensamento efêmero, e para muita gente ela vai surgir uma sementinha. E se existem mentorias para criatividade e tudo mais, quer dizer que existem métodos para você procurar captar o máximo possível e aproveitar essas ideias, ao invés de deixar essas coisas se perderem na sua cabeça. Ou mesmo de você precisar meio que configurar a sua cabeça para entender que você está tendo ideias. Muita gente que não se acha criativa, na verdade, ela não sabe colecionar os mesmos estímulos, situações do dia a dia, os contatos que ela tem com a mídia, com as pessoas e com a arte. Ela não está acostumada a pensar sobre tudo isso. Eu acho que grande parte da criatividade vem de você conseguir formar pensamentos sobre essas coisas que te rodeiam. O que significa que para isso você precisa ocupar espaço na sua cabecinha. E se isso não tá acontecendo, pode ser que ela esteja muito ocupada mantendo esses contatos na superfície, sabe? Dando um exemplo bem clichê, existe a pessoa que passa por um término de relacionamento e existe a pessoa que transforma isso numa música. Isso é uma coisa muito clichê e que já mexe com a nossa cabeça porque mexe muito com o nosso sentimento. Agora, partindo, por exemplo, muito mais fora da caixinha, é diferente de você ver, por exemplo, um saco de batatas no mercado e imaginar que é uma família de batatas e que ao mesmo tempo que você consegue fazer várias coisas com uma batata, pode ser que essa família de batatas esteja pensando em como seria o futuro dos filhos batata, como se fossem seus pais pensando na faculdade que os filhos iam fazer, sabe? Senhor Batata fala pra Batatinha, meu filho, a melhor coisa que você tem pra fazer na vida é virar purê. Enquanto isso, a mãe dele está achando que a melhor coisa é ser batata Pringles. Além de ser um exemplo muito aleatório fora da caixinha, é um exemplo bem pirado, que é mais a minha cara. E que vai totalmente pro lado da fantasia. Mas, que nem eu falei pra vocês, a criatividade ela é resolução de problemas ao mesmo tempo. Ela não é só você pensar no mundo de fantasia. E pegando ainda um exemplo de um vegetal, uma coisa do dia a dia trivial, aí você tem a maçã caindo na árvore e alguém futuramente pensando, meu Deus, acho que existe a gravidade, não é mesmo? Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Basicamente, desenvolver criatividade só gera bons frutos. Não era pra fazer esse trocadilho, mas eu acabei fazendo, tá? Que nem vocês estão sabendo, já tô no freestyle aqui faz muito tempo. Então concluímos que criatividade é bom, que seria muito interessante se todo mundo perseguisse o caminho de buscar a criatividade.
certo? Certo. Pra fazer o que com isso? Não sei. Fato é que ela não é somente aplicada às humanas e artes, mas, como estamos falando de mim aqui, no meu caso, sim, eu aplico muito nas humanas e artes. E isso tem sido meu jeito desde criança, mas eu acho que isso não para em mim, eu acho que começa por toda criança o fato de você se expressar com arte. Afinal de contas, você está aprendendo várias linguagens, se apaixonando cada vez mais por elas, e quando você é criança, você não está preso a regras e nem nada, você está simplesmente aberto a estímulos. Até, claro, algum adulto te repreender, te podar como se você fosse um mini bonsai, mas vamos fingir que não. Muita criança, e eu incluso, desenhava bastante, e eu acho que é impossível não gostar de música. Acontece que algumas crianças vão crescendo e ou vão sendo gongadas e podadas cada vez mais, ou vão perdendo o interesse por conta própria na parte da arte. Porque de alguma maneira aquilo ali começa a frustrar elas. Se alguma coisa começa a ficar difícil, quer dizer que houve algum bloqueio mental que tá fazendo aquela pessoa parar de se desenvolver a partir daquele ponto. Seja a compreensão de alguma coisa, seja desenvolvimento técnico, ou até mesmo a descoberta por temas específicos que fazem com que ela foque somente neles. E aí eu vou deixar a parte da criatividade das exatas e das biológicas pro pessoal das exatas e biológicas, porque não faço parte. Voltando então pra mim, eu gostava tanto de desenhar que considerei prestar vestibular para artes visuais, e ao mesmo tempo eu também não sei porquê. Cheguei a passar na primeira fase, preparar um portfólio, mas eu nunca tinha me imaginado trabalhando como, sei lá, professora de artes, tatuadora, curadora de museu, sei lá, as diversas opções que um artista plástico ou visual pode trabalhar. Eu queria seguir um caminho que eu tava gostando, mas aconteceu bem nessa fase a parte que eu perdi o interesse por isso. Um monte de gente achava que eu desenhava bem, mas assim, desenhar bem não é o suficiente pra você viver de arte. Eu não sei dizer exatamente o que fez eu parar e virar minha chavinha de interesses, mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado meus interesses no audiovisual e de ter perseguido esse caminho, porque realmente é o que eu gosto hoje em dia, é o que eu me vejo trabalhando todos os dias, e considerando que o trabalho é uma enorme parte das nossas vidas, então ótimo, estou feliz. Podemos pular a parte que eu ralei pra caramba botar aqui, podemos, em detrimento do nosso foco. Então tem isso, os interesses criativos que simplesmente vanish, né? Eles somem do nada, mas também tem aquilo que a gente se considera muito bom, ou que gosta muito de fazer e não queria parar de fazer de jeito nenhum, que simplesmente a gente se vê num ponto não conseguindo mais fazer. É aí que a gente vai chegar na parte que a gente chama de bloqueio criativo. E não tem nada mais frustrante que bloqueio criativo, porque você realmente quer fazer aquilo. E quando isso acontece, é um gatilho direto para ativar a síndrome do impostor. Porque você se vê tão frágil nesse momento que você não valida mais aquilo que você sabe fazer. Acha que toda a criatividade que você conseguiu expor com aquela atividade não passa de sorte e que no fundo aquilo ali não é pra você. E eu justamente venho falar disso aqui hoje porque eu acredito que eu tô superando uma crise relacionada a esse tipo de pensamento. Porque saindo dessa parte de desenho, que foi meu primeiro exemplo, tem uma coisa que eu gostava ainda mais de fazer quando eu era adolescente, que é escrever. Tanto que a maioria de vocês sabem que eu sou blogueira desde 2011. Desde que eu sou adolescentezinha, eu escrevia meus pensamentos, escrevia crônicas, escrevia histórias, contos, poesias. Simplesmente amava escrever. E o sentimento que eu tinha enquanto eu estava escrevendo é uma coisa indescritível, sabe? Da sua cabeça funcionando, de você estar sintonizado na rádio criativa que eu comentei no começo do episódio. É gostoso demais quando o sinal vem assim limpinho e você consegue aproveitar desse momento. E pra quem também é artista, é uma super massagem no ego também. Porque é como se você estivesse parindo uma obra de arte, vamos dizer assim. Afinal de contas, tá saindo de você. E que nem eu falei, não importa se alguém já pensou naquilo ali um dia, você tá fazendo, sabe? E voltando mais uma vez ao foco, a adolescência é um período que dura pouco, né? A gente acha que não quando a gente tá nela, mas enfim, parece que dura uma eternidade. Até porque você tá crescendo, os hormônios estão à flor da pele, você não é mais criança, então você pensa por si mesmo. Começa a pensar em você, nas coisas que você quer fazer. E você é limitado, porque você é criança. Você tem tempo demais pra você pesquisar coisas e conhecer o mundo, mas você não tem dinheiro nem, às vezes, permissão pra dar uma saída, sabe? E além de tudo, por você ter, sei lá, seus 13, 14 anos, ninguém te leva a sério. Não é todo mundo que a mãe e o pai vai olhar pra você e falar: nossa, meu filho é um gênio, todo mundo tinha que ver o que meu filho faz. Você vai crescendo e ficando um adolescente frustrado, claro, porque você não consegue executar tudo que você quer. Mas ainda assim, dentro da minha liberdade, por exemplo, escrever em cadernos, obviamente eu era livre pra fazer isso. Escrever na internet eu sempre fui livre pra fazer isso também. Dentro da minha liberdade, o que eu consegui executar é uma coisa que eu fui pagando pau pra mim mesma. Simplesmente parecia que ela tinha muito mais capacidade do que eu. Que tudo que eu podia destilar de criatividade,
já tinha destilado e não ia acontecer mais aquilo. E eu tanto pago pau pra mim mesma, adolescente ou jovem, muito jovem, que, por exemplo, meu primeiro curso da faculdade, o Tempo de Infusão, ele é baseado num conto que eu escrevi. E pra eu ter voltado e pegado um texto da minha adolescência, significa que eu não tive criatividade pra pegar um texto adulta, que eu não tive, sei lá, inspiração pra escrever. Eu realmente ficava bem magoada de não conseguir mais atingir as mesmas expectativas sobre mim mesma, sabe? De não conseguir superar a criatividade de quando eu era mais nova. E quando alguém falava de mim, falava, ah não, eu era uma pessoa muito criativa, eu simplesmente falava assim, talvez eu fosse, mas agora eu não sou mais, assim, não tem nada que eu faço que criativo. Porque eu tô me baseando no que eu fazia de criativo anos atrás. E agora vem a hora de eu passar pano pra mim mesma e falar que, sim, hoje em dia eu ainda faço muita coisa criativa, eu faço muita maquiagem, faço umas gambiarras, tenho pensamentos super aleatórios e fantasiosos, tenho sonhos muito doidos, que se eu quisesse eu poderia ter feito um filme sobre isso. Mas não, essas coisas ficam aí no lugarzinho delas. Enquanto eu me martirizo porque a criatividade que eu queria era a criatividade que eu tinha. Eu cheguei aí num evento em São Paulo, que chama Horror Expo, que teve a participação do criador de Amazing Stories, que é um seriado de terror, mas bem levinho, bem criativo, com cenários fantasiosos também. E tive a oportunidade de fazer uma pergunta para esse autor. E qual foi a pergunta que eu fiz? Como fazer para ter de volta a criatividade que você tinha antes? Para superar o bloqueio criativo. Não vou me lembrar aqui da resposta, mas ele tá no YouTube, no meu vlog da Horror Expo, caso alguém queira ver. E agora sim, vou chegar no clímax, né? No ponto final dessa história de... Como assim, Lara? Você disse que superou isso? Então, o que aconteceu? Depois de anos e anos tendo esse pensamento, eu finalmente parei com a minha síndrome do impostor, de achar que eu não faço nada e de que o que eu faço é sorte e que as pessoas estão erradas de reconhecer algum trabalho que eu faça. Eu parei com esse pensamento para conseguir observar tudo que eu tô fazendo e enxergar essa criatividade nos outros lugares. Então eu posso não estar mais escrevendo algum conto, eu posso não estar mais escrevendo música ou poesia, posso não estar criando personagens, mas eu tô aplicando muito da minha criatividade no meu dia a dia. Eu tô há 6 meses no meu trabalho, que me deu uma super liberdade criativa e eu já criei uns 4 roteiros, acho, para as coisas que a gente tá fazendo. E eu tô ficando super orgulhosa deles. Eu tenho algumas marcas parceiras no meu Instagram que pedem pra eu fazer algumas publis. E modéstia à parte, algumas são tão boas que eu falo, meu Deus, só eu tive essa ideia. Síndrome do impostor, ela acontece enquanto você não se reconhece. E eu não quero falar muito disso, eu acho que eu queria só deixar isso como uma pitada superficial mesmo na história. E como eu já cheguei no meu destino, já chegou a hora do meu treino, eu preciso fechar isso logo, eu queria encerrar falando pra você, se possível, desenvolver mais a sua criatividade. Seja lá onde você queira aplicar, em humanas, em artes, em exatas, em biológicas, sei lá se tem como também. Esteja atento aos seus estímulos do dia a dia. Tudo que acontece com você, tudo que você assiste, tudo que você ouve, as emoções que você tem, o que te faz causar essas emoções. Se você é uma pessoa fantasiosa, aplica isso da fantasia, leva suas ideias ao extremo mesmo. E se você tiver dificuldade para chegar num lugar onde você consegue sintetizar essas ideias em criatividade, procura mais sobre esse assunto na internet. Procura mentorias, se faça desafios, porque isso ajuda muito. Faça listas, anote coisas, faça meditação, terapia, não sei. Desbloqueie seus caminhos aí, porque isso, que nem eu falei pra você, faz aquela massagem no ego e é aquele sentimento muito gostoso de ouvir uma música limpa na rádio, como se só você estivesse ouvindo, como se estivesse tocando só pra você. Por mais que não esteja, por mais que isso seja uma rede compartilhada. É muito bom fazer parte dela. E eu espero que vocês tenham gostado de ouvir o que eu tinha pra falar aqui hoje. De conversar um pouquinho comigo sobre criatividade e ouvir um pouquinho dessa minha história de bloqueios, de frustrações e de saber esse momento bom que eu tô agora, de ter percebido o quanto eu tô sendo criativa, o quanto eu não dependo mais da Lari do passado e não invejo mais essa menina. Tô sendo aí a mulher que eu quero ser e espero que vocês sejam também as pessoas que vocês querem ser. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido. Um beijo pra vocês e até o próximo.